dizem assim, o efeito que é o comportamento individual é causado para a economia política por essa causa aqui, que é a busca de riqueza. Mas, na verdade, outras causas estão afetando aquele comportamento. E, num determinado momento, o indivíduo pode, entre dois empregos, por exemplo, escolher o que paga pior, né? Porque ele vai ter outras satisfações, ele vai atender outras necessidades dele naquele emprego que não paga tão bem quanto o outro. Então, ele prefere aquele, ou porque é mais perto da casa dele, ou qualquer coisa desse tipo. Essas causas aqui, nesse caso, são para a economia, são causas perturbadoras. E os casos, né, os episódios em que essas causas se manifestam, ele chama de casos perturbadores. Né? Então, por que são perturbadores? Porque eles desviam, digamos assim, o comportamento humano daquilo que seria a sua feição se fosse apenas a causa busca de riqueza que predominasse. Né? Deixa eu ver se essa citação seguinte repete isso daí. Bom, e aí vem uma explicação toda um pouco, vamos dizer, confusa, não diria, mas pelo menos complexa, a respeito dessas causas perturbadoras. Então, lê para mim lá no fundo esse daí. Essas causas perturbadoras são algumas vezes circunstâncias que operam sobre a conduta humana através do mesmo princípio da natureza humana, na qual a economia política é versada, notadamente o desejo de riqueza, mas não suficiente gerais para serem considerados na ciência abstrata. Todo economista político pode produzir muitos exemplos de perturbações dessa espécie. Em outras circunstâncias, a causa perturbadora é outra lei da natureza humana. Neste último caso, nunca pode cair no interior da província da economia política. Pertence a alguma outra ciência. E aqui, o simples economista político, aquele que não estudou nenhuma outra ciência a não ser a economia política, se tentasse aplicar sua ciência à prática, fracassaria. Bom, então aqui ele está dizendo o seguinte, na aplicação, o economista político, ele precisa considerar a causa de outra natureza. Ou mesmo, eventualmente, pode ter uma outra causa da própria, ligada à busca de riqueza, que não são consideradas. Então, essas causas são perturbadoras, porque elas operam sobre a natureza humana, sobre a conduta humana e levam tornam um efeito diferente daquele esperado. Na sequência, Mill vai falar das leis de tendência. Então, a economia política nos mostra que certas tendências, mas essas tendências podem ou não concretizar-se. Né? Se houver causas perturbadoras, as tendências podem não se confirmar. Então, existe uma tendência nessa direção, mas como houve alguma causa que desviou aí, então, essa tendência não se concretizou. Um metodólogo da economia importante, chamado Mark Bloch, de origem holandesa, mas fixado na Inglaterra por muito tempo, no University College, ele diz o seguinte, que Mill é verificacionista. Aqui, mais uma vez, antecipando, ele está verificacionistas e falseacionistas. Então, verificacionistas vão à letra, porque o círculo lá de Viena ainda não tinha se constituído naquela época. Por que diz o Blau que ele é verificacionista? Que Mill é verificacionista? Porque por causa dessas leis de tendência. Assim, essa lei de tendência é uma espécie de nota promissória sem data de resgate. Então, o cara lá assina a promissória, mas não diz quando que vai pagar. Portanto, ele pode adiar indefinidamente aquele pagamento.
aquela dívida pode continuar permanentemente. Portanto, ele é verificacionista, porque ele diz isso é o que vai acontecer se nada aparecer para que não aconteça. Né? Que, então, é uma previsão frouxa, né? Nesse sentido. Bom, a gente conhecendo as previsões na economia, a gente deve conceder que não é possível fazer muito mais do que isso, dizer que existem certas tendências. Se a tendência não se concretiza, a gente vai lá estudar o caso concreto, por que aquela tendência não se verificou. Eu acho que Blau é muito severo nesse julgamento. Depois ele vai dizer assim, mas os autores do século XX, como Friedman, eles são falseacionistas, eles seguem Popper. Só que eles são falseacionistas, mas da boca para fora, porque na prática, quando a teoria predileta deles é contrariada, eles continuam com a teoria e jogam fora os contra-exemplos. Bom, isso aqui é o Blau, que só fiz um parênteses aqui para dizer isso. Bom, então, as leis de tendência, Mill explica, dada a complexidade da economia, as leis de tendência vão vigorar apenas, se concretizar, vão se manifestar apenas na ausência de causas perturbadoras. Né? Bom, esse aqui é um pedaço meio confuso, mas aqui ele está chegando na questão de se a economia é uma ciência experimental, né? Então, se é possível fazer aquilo que o Bacon chama de experimentum crucis. Em português seria o experimento crucial. E aí ele diz como que seria esse experimento crucial para chegar à conclusão que não é possível. A economia não é uma ciência experimental. Em vez de se apoiar em experimentos, ela vai se apoiar na experiência. Ou seja, que é uma outra maneira de chamar a evidência empírica. Tá? Então, o que ele... Luan, né? Lê para a gente essa frase. Os efeitos são comumente determinados por uma concorrência de causas. Se negligenciarmos qualquer uma das causas, podemos raciocinar legitimamente a partir de todas as outras, e somente a última será errada. Existe, portanto, quase sempre lugar para uma dúvida modesta com relação às nossas conclusões práticas. Uma pessoa pode estar justificada em se sentir segura de ter visto corretamente tudo que contemplou cuidadosamente com os olhos de sua mente, mas ninguém pode estar certo de que não existe alguma coisa que não tenha observado. Esse é um ponto importante. Sempre a gente deve ter pelo menos uma dúvida modesta em relação às nossas conclusões práticas. Tem gente que não tem, é tão arrogante que nem dúvida, nem modesta tem, não tem dúvida nenhuma, sempre sabe tudo e tal. Mas ele diz, de qualquer forma, por melhor que a gente seja, por melhor que a gente consiga abarcar as causas, né, o conjunto de causas, que não são apenas múltiplas, como são concorrentes, uma anula o efeito da outra, a gente sempre pode ter uma dúvida modesta em relação a conclusões práticas, como é que a gente já vai aplicar aquele conhecimento. Bom, aí voltando para essa questão do experimento crucial, o que o Mill fala? Alguma coisa assim, olha, como é que a gente poderia fazer um experimento na economia? Então, digamos assim, vamos pensar em dois países iguais em tudo, né? Todas as circunstâncias que concorrem para o aumento da riqueza, para o crescimento econômico, menos na sua política de comércio exterior. Então, um adota uma política liberal, né? Comércio com todas as nações, importação, exportação, o que for, né? O outro adota uma política restritiva, uma política protecionista, né? Fica mais isolacionista em relação à possibilidade de comércio. Como vocês veem, esse exemplo é extremamente significativo naquele momento, né? Então, a Inglaterra praticando uma determinada política mais liberal, outros países adotando políticas protecionistas, né? Então, tem o caso célebre do comércio da Inglaterra, que o David Ricardo fala, com Portugal, aquele exemplo lá dos vinhos e da lã e tal. Bom, só que eu não consigo ter dois países absolutamente iguais em tudo, né? Então, tem circunstâncias geográficas, históricas diferentes, eles são muito variados.
então eu não consigo fazer esse experimento. Eu só consigo observar experiências, como elas se manifestam com toda a combinação de causas presentes em cada circunstância particular. Tá? Isso também leva à tal da modéstia com que o economista político deve fazer suas previsões, por exemplo, né? O Blaug, voltando aqui a esse analista, ele fala o seguinte, que os princípios do Mill foram escritos depois dos princípios, depois dos princípios do Ricardo. Os princípios do Ricardo eram 1817, princípios do Mill, 1848, a primeira edição. Mas depois disso, ainda em vida, ele reviu muitas vezes esse livro, né? E em todos ele adotou os princípios do Ricardo, aquele modelinho lá do Ricardo, e não percebeu que as previsões do Ricardo se viram contrariadas em muitos aspectos, né? Então, não houve, enfim, Ricardo combinado com Malthus, com o princípio da população do Malthus, né? Então, ele não foi falseacionista. Em outras palavras, o que o Blaug está dizendo Mill não foi popperiano. Mas, enfim, acho, mais uma vez, uma crítica severa e talvez deslocada. Não, mas antes disso, a gente vai voltar aí para essa discussão. Bom, tem um pedaço que é curioso também, que é interessante, quando ele vai falar da questão de não existir exceção. Não tem uma lei e uma exceção. A lei vigorando em 99 casos e a exceção vigorando em apenas um caso. Não existe uma lei, final do primeiro parágrafo, e uma exceção àquela lei. A lei que age em 99 casos é a exceção num. Vocês veem, ele não raciocina ainda com a estatística, não raciocina... É um começo ali de raciocínio probabilístico, mas ainda isso não está firmado. Existem duas leis, cada uma agindo possivelmente em todos os 100 casos, e produzindo um efeito comum por sua operação conjunta. Então, são várias causas produzindo aquele efeito comum, e todos estão nos 100 casos. Se a força, que sendo a menos notável das duas leis, é chamada força perturbadora, prevalecesse suficientemente sobre outra força em algum caso para constituir aquele caso que se chama comumente uma exceção, a mesma força perturbadora provavelmente agiria como uma causa modificadora em muitos outros casos que ninguém chamaria de exceções. Na sua equação aí, Henrique, isso também tem que ser introduzido. Ele está dizendo o seguinte, tem só duas causas ou duas leis, C1 e C2. C2 provavelmente está presente nos 100 casos. Acontece que daqueles 100 casos, o C2 predominou sobre C1. Então, aquele resultado foi diferente do que seria previsto se o C1 predominasse. É uma maneira de entender a questão da causalidade naquele momento, típica daquele momento, né? Bom, então, concluindo aí a parte dos slides, Caterina, então, lê você mesmo. Homens práticos e filósofos. Enquanto o filósofo e o homem prático trocam meias verdades entre si, podemos procurar muito antes de encontrar alguém que, colocado numa alta eminência de pensamento, compreenda como um todo o que eles veem somente em partes separadas, que possa fazer as antecipações do filósofo guiarem a observação do homem prático, e a experiência específica do homem prático advertir o filósofo onde alguma coisa deve ser adicionada à sua teoria. Então, o filósofo tem uma experiência específica, o homem prático, ele tem experiência de casos concretos, né? Num determinado momento do texto, ele cita o Turgot como um bom exemplo de um economista prático que tem uma boa fundamentação teórica, que era um primeiro-ministro lá da França, né? Então, o homem prático tem aquela experiência específica. O filósofo, que também seria o economista ou cientista, a palavra ele às vezes usa escritor, às vezes filósofo, às vezes economista político, enfim. Esse filósofo tem antecipações, né? E ele pode guiar as observações do homem prático por conta dessas antecipações que ele é capaz de fazer raciocinando abstratamente. Tão abstratamente como a reta na geometria, o conceito de reta na geometria.
como vocês puderam perceber no texto, ele faz várias comparações com as ciências físicas, inclusive com a matemática. Então, ele fala assim, a reta na geometria, ela não tem largura, só tem comprimento. No entanto, se a gente traçar uma reta qualquer, ela vai ser diferente disso, né? Esse conceito abstrato não encontra uma contrapartida exata na aplicação, né? E da mesma forma, o filósofo faz certas antecipações que, juntadas com a experiência do homem prático, por exemplo, de um ministro da economia, de um bom economista ditando política econômica, podem ajudar, eles trocam as suas meias-verdades entre si, né? E alguém colocado numa alta eminência do pensamento é capaz de fazer essa junção. Assim, uma outra coisa que eu gostaria de destacar nessa citação é que aqui ele tem a preocupação, volta a seguinte, tá bem, economia é ciência, não é arte, mas o economista também tem que estar preocupado com a aplicação daquilo que ele desenvolve no campo da teoria. Tá? Ele está trabalhando abstratamente, mas é importante que ele se preocupe com como vai ser aplicado aquelas conclusões que ele extraiu desse raciocínio pelo método dedutivo. Bom, para fazer aí as considerações finais, é importante dizer o seguinte, essa definição do Stuart Mill conquistou a Grã-Bretanha, aliás, conquistou a Europa, né? E eles, de uma forma, imediatamente, quer dizer, no dia seguinte que o Mill saiu com a publicação dessa obra, todo mundo já estava convencido que finalmente havia sido definido de uma forma adequada, correta, completa, o que seria a economia política. E havia dois elementos importantes, os que analisam essa repercussão imediata e bem-sucedida, né, o sucesso dessa definição, tanto do objeto quanto do método da economia política, argumentam que tem dois elementos nessa definição que são responsáveis por esse sucesso, assim, por essa capacidade de persuasão, por esse sucesso do ponto de vista retórico, vamos dizer, dessa definição. Primeiro, o compromisso que essa definição tem com a noção de mercado, com a ideia de mercado, e, portanto, com o capitalismo inglês, enfim, o capitalismo que está vivendo neste momento uma transformação importante, se convertendo em capitalismo industrial, né? A revolução industrial está ocorrendo, e, nesse sentido, quer dizer, esse texto é suficientemente afinado com o ideal liberal, com o ideário liberal, né, para poder ter essa repercussão toda. Podemos acrescentar aqui que Mill nutriu certa simpatia pelo socialismo, que ele aprendeu, por exemplo, com os socialistas utópicos e com Comte, por exemplo, alguma coisa de Comte. Mas isso vai se manifestar melhor em obras mais da maturidade dele, não necessariamente nessas primeiras obras, né? Então, esse é o segundo. Um segundo ponto importante é a identificação que o Mill teve com a teoria ricardiana, né, com a economia política de David Ricardo e com o seu método, né, em que tem uma faceta muito poderosa, que, como a gente sabe, que é essa questão da formalização. Né, que é essa economia política
parte de um modelo, que se estrutura a partir de um modelo. Então, isso é uma coisa importante no sucesso retórico aí da teoria de Mill, que é ligada à teoria pura de Ricardo, né? Essa capacidade de construir um modelo pelo qual a economia pode ser analisada. Então, esses são dois elementos que aqui são atribuídos o sucesso da economia ricardiana e o sucesso da definição que ele dá de economia política. Então, de repente, todo mundo parou e disse, de fato é isso. Aquilo que até aquele momento fora um pouco sobre o qual havia muita dúvida ou muita polêmica, de repente cessaram-se todas as vozes dissonantes e essa definição foi adotada oficialmente por economistas de diferentes procedências e nas várias universidades da Europa, inclusive na França, onde Mill viveu uma boa parte da sua vida. Ainda sobre o método de Mill, talvez fosse importante ressaltar, né, destacar, repetir, reiterar, que ele tem tanto essa faceta dedutiva, à la Ricardo, quanto tem uma faceta mais indutiva, ou pelo menos mais de observação da história, de consideração da história. Tudo aquilo que o Mill escreveu, o Mill era extremamente erudito, né? Ele tinha uma formação muito ampla e muito variada. E ele praticou isso, de fato. Quer dizer, ele escreveu trabalhos de economia, mas também escreveu trabalhos de filosofia política, ou de filosofia política, como sobre a liberdade, on liberty, por exemplo. Ele se engajou em lutas pela emancipação, pelo voto feminino, pela presença dos sindicatos. Ele foi favorável à presença dos sindicatos, né, que era um ponto também bastante debatido. Isso daí não foi tão acatado assim. Então, na verdade, embora ele tenha defendido aqui o método a priori, como sendo o método da economia, na prática ele sempre adotou uma combinação desse método a priori com o método a posteriori, vamos dizer. E mesmo nos outros capítulos, porque isso que a gente leu é um capítulo de uma obra mais extensa, nos outros capítulos também ele defende essa questão dessa combinação, da importância que o economista político tem de observar a realidade. Por exemplo, em outros trabalhos, ele combate os economistas que não tinham consciência do caráter relativo das suas teorias, reiterando alguma coisa que a gente leu aqui. Aí ele diz alguma coisa assim, de tanto girarem em torno das condições inglesas, acabavam encarando a divisão do trabalho entre capitalistas, proprietários e trabalhadores como se fosse uma ordenação divina. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o nosso próximo texto é sobre a escola histórica alemã. Então, é uma polêmica que vai dividir, de um lado, a escola clássica de economia política, da qual o Mill é o representante talvez mais legítimo e mais ilustre, e, de outro lado, a escola histórica, que vai voltar àquela ideia de que economia política e economia social são a mesma coisa. E que não precisa essa restrição de escopo da economia que os ingleses, ou enfim, que o Mill defendia. E aí é uma discussão, nós vamos começar a falar sobre ela na próxima aula. Eu vou procurar situar um pouco o contexto em que essa escola histórica surgiu, na Alemanha. Eu acho que é bastante interessante esse contexto. Nós poderíamos ter um tipo de economia totalmente diferente se a história, pensando contrafactualmente, se a história tivesse seguido um rumo diferente, se a Alemanha não tivesse perdido 2 guerras, se envolvido e perdido 2 guerras mundiais, talvez a gente estivesse aprendendo aqui um tipo de economia diferente, de ciência econômica diferente.